Quando um marido trabalhador, leal e completamente apaixonado, é surpreendido por um oficial de justiça notificando sua esposa, bem no dia do seu aniversário, a dúvida e o constrangimento tomam conta dele. A vergonha o consumiu enquanto ela, sem dizer uma palavra, foge sem deixar rastros. Movido pela dor e pela sede de respostas, ele se lança em uma busca implacável pela verdade, apenas para descobrir que durante todo esse tempo ele foi feito de tolo por aquela que mais amava. Minha esposa traidora foi notificada bem no meio da minha festa de aniversário, na frente de todos os nossos amigos e familiares. Ela fugiu e me deixou sem respostas. Bem, é muito desconfortável para mim compartilhar a minha história aqui nesse subreddit, mas fui encorajado pelos meus filhos e amigos próximos. Então vou começar do começo antes que eu me arrependa. O barulho de um cortador de grama e de um aparador funcionando ao mesmo tempo interrompeu bruscamente meu sono na manhã de sábado. Um gemido do outro lado da cama indicava que eu não era o único incomodado. Darla se sentou e balançou as pernas para fora da cama. Ela meio que se espreguiçou e bocejou ao mesmo tempo. Desculpa, Brian. Eu completamente esqueci que os meninos queriam começar cedo o trabalho no jardim, para que tudo estivesse pronto para esta tarde. Enquanto caminhava para o banheiro, ela jogou seu cabelo loiro sujo para o lado, tentando desfazer os nós de ter dormido sobre ele. Suas costas se moviam provocativamente através da fina camisola de algodão. Depois de 20 anos, ela ainda parecia muito bem. Hoje era meu aniversário. Era tradição fazer um churrasco e convidar todo mundo. Bem, não era tão exagerado assim. Apenas familiares, amigos e vizinhos para uma festa de aniversário. Sempre parecia um pouco demais. Tínhamos que pedir emprestadas algumas churrasqueiras e defumadores, para dar conta de tudo. Mesmo sendo meu dia, eu sempre me sentia obrigado a fazer a maior parte da comida. Eu não era tão bom nisso, mas saía como esperado. A melhor parte é que o cozinheiro sempre tinha uma cerveja gelada na mão esquerda. A mão direita, eu tinha que deixar livre para cuidar da carne. Você quer seu presente de aniversário agora ou prefere esperar até mais tarde? O chuveiro está quente e pronto. Darla estava sorrindo ao espiar pela porta do banheiro. A camisola tinha desaparecido, e ela estava brincando de ser coquete. Te vejo mais tarde, mocinha. Agora vou descer e ajudar os meninos. Vou tomar banho depois. Todd tinha 18 anos, e partiria para Texas A&M em 2 meses. Telry era um ano mais novo, e já tinha uma bolsa garantida em Albany. Eles eram bons filhos, e eu dava todo o crédito a Darla por tê-los criado bem. As únicas coisas que eu diretamente ofereci a eles foram uma casa confortável, e uma boa ética de trabalho. Sempre me arrependi de não ter sido um pai mais presente e envolvido. Trabalhamos no quintal e na área do pátio por algumas horas, e depois acendemos algumas das churrasqueiras. Eu queria começar com as costelas nos defumadores primeiro. Hambúrgueres, cachorros quentes e bifes poderiam ser feitos conforme necessário, mas as costelas precisavam de cuidado. Todd ligou o defumador enquanto Telry espalhava o tempero seco em toda a carne. Pelo jeito que as coisas estavam indo, eu provavelmente poderia relaxar e deixar que eles cuidassem de tudo este ano. Darla chegou assim que terminamos todos os preparativos. Suas 2 irmãs viriam ajudar com os extras. Haveria mais de 50 pessoas para alimentar hoje. É engraçado como os amigos aparecem quando a comida é de graça. Eu tinha 40 anos, mas ainda me sentia com 20. No mês seguinte, Darla e eu celebraríamos nosso 20º aniversário de casamento. Era um bom casamento. A intimidade não era tão intensa quanto nos primeiros anos, mas ainda era ótima. Parecia que tinha diminuído cerca de 1 ano atrás, logo depois que Darla começou a trabalhar. O medo do ninho vazio a tirou de casa. Eu estava feliz se ela estava feliz. Não precisávamos do dinheiro, mas ela precisava das interações sociais. Os meninos e eu tomamos banho. Eu tinha uma camisa nova só para a ocasião, que minha mãe havia deixado no início da semana. Não era exatamente meu estilo, mas eu estava obrigado a usá-la. Parecia um cafetão havaiano. Darla, sabiamente, insistiu que eu usasse um avental. Claro, eu tinha um bonito que dizia, não beije o cozinheiro. Não demorou muito para que nossos convidados começassem a chegar aos poucos. Alguns trouxeram pratos de comida, outros trouxeram presentes, e outros trouxeram bebidas. O clima estava perfeito e seria um dia lindo. Darla estava linda, e como sempre, era a anfitriã perfeita. No próximo ano, ela faria 40, mas poderia facilmente passar por 30 sem problemas. Ela mantinha sua forma e sua aparência. Eu estava ansioso por alguns finais de semana exóticos e férias, depois que os meninos saíssem de casa. Eu observava enquanto ela circulava pelas mesas, garantindo que tudo estivesse perfeito. A esposa ideal e a mãe perfeita. O que mais um homem poderia querer? Finalmente, a multidão ansiosa começou a se servir. Pratos de comida apareciam e desapareciam por todo o quintal. A maioria dos convidados trouxe suas próprias cadeiras de jardim, o que facilitava as coisas. A cerveja estava em uma tina, e os refrigerantes em outra. Eu sabia que o bolo estava seguro na cozinha, esperando seu momento de glória. Eu não sei de onde ele veio, e definitivamente não o reconheci. Era alto e vestia um paletó azul escuro. Ele parou na beira da área da festa, e se inclinou para dizer algo a um dos vizinhos. Ela apontou na direção de Darla.
Ele agradeceu e foi na direção dela. Darla notou sua aproximação e pareceu um pouco desconfortável. Eu não disse nada enquanto ele passava por mim. Darla Connor. Minha esposa sentiu e disse, sim. Ele entregou a ela um envelope que tirou de dentro do paletó. Darla Connor. Você foi intimada. Foi só isso. Ele se virou e foi embora tão discretamente quanto havia chegado. Claro, a essa altura, todos na festa estavam olhando. Darla ficou ali parada, sem se mover. Não havia emoção em seu rosto. Ela olhou para mim e lentamente se virou, voltando para dentro de casa. Eu observei e não disse nada. O murmúrio normal dos convidados se transformou em sussurros abafados. Em uma tentativa desesperada de quebrar o clima tenso do momento, gritei, alguém quer mais costelas? Venham pegar. Todd e Telry se aproximaram de mim. O que está acontecendo, pai? Telry tentava ser discreto. Tudo o que eu consegui fazer foi dar de ombros. Todd começou a ir em direção à casa, mas eu toquei seu braço. Ele parou quando balancei a cabeça, indicando que não. Por que vocês não verificam se precisamos de mais cerveja ou bebidas? Conforme as conversas pelo quintal começaram a voltar ao normal, eu relaxei um pouco. Depois de 10 minutos, decidi que era hora de confrontar minha esposa. Não tive a chance. Pai, a mamãe está saindo com seu Mustang. Telry apontou para a frente da casa. Meu Mustang conversível preto estava disparando pela rua mais rápido do que deveria. O quintal ficou quieto novamente enquanto todos a observavam acelerar para longe. Darla normalmente dirigia a minivan, mas ela estava estacionada, e o Mustang estava à mão. Havia muitas perguntas sem resposta, mas eu imaginava que teriam que esperar até que minha esposa voltasse para casa. As coisas começaram a piorar depois disso. A irmã de Darla, Peg, trouxe o bolo, e eu fiz um esforço meio sem vontade para parecer feliz. Sem Darla, parecia que uma nuvem pairava sobre tudo. Os amigos e vizinhos foram os primeiros a ir embora. A família ficou um pouco mais, mas eventualmente não havia mais nada para guardar ou lavar. Incrivelmente, a súbita partida de Darla não foi o tópico de conversa. Havia um esforço claro de todos para evitar qualquer menção ao ocorrido. Fiquei sozinho com meus 2 filhos, e a casa estava silenciosa. Ambos me olharam, esperando algum sinal ou explicação. Eu não tinha nada a oferecer. Sentei-me no sofá, sozinho, enquanto eles iam dormir. Eu ainda estava lá na manhã seguinte. Todd e Telry acordaram cedo, e começaram o dia devolvendo as churrasqueiras e outras quinquilharias aos vizinhos. O cheiro de café fresco me tirou do sofá. Darla não tinha voltado. O que quer que estivesse naquele envelope devia ser bem importante. Tentei ligar para o celular dela várias vezes, mas estava desligado. Claro, passei metade da noite acordado tentando entender o que estava acontecendo. Os meninos terminaram de devolver tudo e saíram. Não foi difícil para eles perceberem que eu queria ficar sozinho. Um longo banho quente ajudou, mas não muito. Não havia muito que eu pudesse fazer num domingo. Amanhã, eu poderia ver se a polícia poderia ajudar de alguma forma. Eu não conhecia nenhum policial ou detetive, mas tinha alguns amigos no tribunal. Esperava que eles pudessem me ajudar. Tínhamos um cartão de crédito e um cartão de débito. O cartão de débito era usado para as despesas do dia a dia, e o cartão de crédito, para compras maiores. Pagávamos ambos mensalmente. Se Darla estivesse em apuros, ela precisaria usá-los. Levava alguns dias para as compras no cartão de crédito aparecerem na conta bancária, mas os débitos eram geralmente postados em algumas horas. Verifiquei primeiro a atividade do cartão de crédito, e não encontrei nada. O cartão de débito era outra história. Cerca de 2 horas depois que Darla saiu de casa, ela comprou gasolina na divisa entre Pensilvânia e Ohio. 2 horas depois, ela comprou mais em Illinois, e a última transação foi em um caixa eletrônico em Cedar Rapids, onde sacou $300. Eu estava no meu 3º copo de café quando percebi que ela não estava voltando. Ela não estava apenas matando o tempo, ela estava fugindo. Eu amava minha esposa e não queria fazer nada para machucá-la, mas também não queria encorajá-la no que quer que ela estivesse fazendo. Mesmo sendo domingo, consegui cancelar ambos os cartões em 10 minutos. Cerca de 1 hora depois, liguei para o departamento de polícia e denunciei o roubo do meu Mustang. Não contei que minha esposa o havia levado. Expliquei que havia um cartão de combustível no carro, e que ele tinha sido usado em 3 estados, indo para o oeste. Eu me senti mal por mentir para a polícia, mas achei que era a única maneira de conseguir alguma atenção. Era fraco, mas eles pareceram mais interessados em se livrar de mim do que me questionar sobre as circunstâncias. Fiz um inventário rápido da casa, e as únicas coisas que pareciam estar faltando eram a bolsa dela e uma pequena mala de viagem. Eu não fazia ideia do que ela havia colocado dentro. Por várias horas, debati comigo mesmo sobre o que fazer com o celular dela, já que eu havia cancelado os cartões. Eu esperava que isso a forçasse a ligar para casa e explicar as coisas. Nunca cheguei a almoçar, e antes que eu percebesse, já era a hora do jantar. Meu filho apareceu com algumas pizzas. Havia 1 tonelada de comida sobrando do dia anterior, mas devo admitir que as fatias quentes estavam deliciosas. Finalmente começamos a conversar sobre o que havia acontecido. Eu os atualizei sobre o que sabia, e eles me ofereceram apoio. Dormi na minha cama naquela noite. Darla nunca ligou. Todd e Telry estavam trabalhando no verão para uma empresa local de poda de árvores. Era um trabalho duro, mas eles pareciam estar à altura e gostavam da imagem de machão que vinha com o trabalho.
Acenei para eles da varanda enquanto o jipe descia a rua. Depois de terminar meu café, voltei para casa vazia, ainda tentando entender o que havia dado errado. Liguei para o trabalho e tirei uma semana de férias. Já estava ficando um pouco cansado do emprego, mas pagava bem. Eu entregava cascalho para uma das pedreiras locais. Era um trabalho quente e sujo, mas não exigia muitas decisões. Eu só pegava as cargas, as deixava e coletava meu pagamento. Logo depois que Darla começou a trabalhar na Prescott Casualty Company, participamos de vários eventos da empresa. Eles faziam festas e piqueniques, onde conheci algumas das pessoas com quem ela trabalhava. Só percebi agora que, nos últimos 6 meses, não estávamos mais participando de nenhum encontro. Na verdade, ela nem mencionava mais esses eventos. Eles eram importantes para ela quando começou na empresa, e de repente deixaram de ser. Não sou muito bom em lembrar das pessoas que conheço, mas me recordei de Bob e Margie Gilson. Bob era carpinteiro, e Margie trabalhava no mesmo escritório que Darla. Um telefonema para Prescott Casualty parecia ser uma boa ideia. Margie, aqui é Brian Connor. Você tem um minuto para conversar? Oi, Brian. Estou bem ocupado agora. Espero que não seja nada importante. Darla não apareceu para trabalhar hoje. Apareceu? Não, nós realmente não esperávamos. Não a esperavam. Por quê? Eu perguntei. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Ficava claro que Margie não estava confortável em falar comigo. Brian, acho que não quero discutir nada disso com você. Acho que você deveria conversar com sua esposa. Eu adoraria, exceto que não faço ideia de onde ela está. Houve outra longa pausa. Brian, sinto muito, mas tenho muito trabalho a fazer. Preciso ir. Antes que eu tivesse a chance de dizer mais alguma coisa, ela desligou. De repente, tive a sensação de que algo estava acontecendo na Prescott Casualty que Darla não queria que eu soubesse. Isso explicava porque não estávamos mais participando de nenhum evento da empresa. Ela estava com medo de que alguém acidentalmente dissesse ou fizesse algo que pudesse entregá-la, ou me levar a acreditar que ela estava envolvida em algo errado. Peguei uma cerveja gelada e fui para a varanda pensar. Havia algumas coisas que notei nos últimos meses, mas às quais não dei muita importância. Darla começou a fazer horas extras algumas noites por semana, não o suficiente para levantar suspeitas, mas isso se tornou algo regular. Ela parou de falar sobre o trabalho quando estava em casa. Além disso, evitávamos socializar com qualquer pessoa da empresa. Por outro lado, ela não mudou sua aparência ou maneira de se vestir. Não comprou roupas novas nem lingerie sofisticada. Não houve telefonemas ou e-mails suspeitos que eu me lembre. Eu confiava na minha esposa, então não havia razão para duvidar de nada do que ela estava fazendo. Ela não ficou difícil de lidar em casa, e também não se distanciou romanticamente. Era hora de fazer mais algumas ligações. Donald Curry era um antigo amigo do colégio que trabalhava no tribunal. Eu não sabia exatamente o que ele fazia, mas sabia que estava envolvido com computadores. Expliquei o problema para ele, e combinei de encontrá-lo na porta de vidro quando ele saísse do trabalho. Antes de sair de casa, liguei para Ronell Home Builders, e descobri que Bob Gilson estava trabalhando em um complexo de apartamentos nas proximidades. Planejei vê-lo logo após o almoço. Normalmente, eu terminava o burrito do Taco Bell, mas naquele dia só consegui comer metade. Estava ansioso para falar com Bob. A equipe ainda estava no intervalo de almoço quando cheguei. Bob sorriu e veio até o carro. Ele parecia bem mais amigável do que Margie havia sido. Brian, bom te ver. Imagino que você queira falar sobre Darla. Bob, falei com a Margie esta manhã, e ela se recusou a me dizer o que estava acontecendo. Você precisa me contar, de homem para homem, sem enrolação. Eu gostava do Bob porque ele era trabalhador como eu, mas se ele tentasse me enrolar, eu sabia que não deixaria barato. Brian, geralmente eu desligo quando Margie começa a fofocar sobre o trabalho, mas eu sei disso. Darla está se envolvendo com um homem casado no escritório há quase 6 meses. Eles tentaram manter isso em segredo, mas logo todo mundo ficou sabendo. Margie parou de falar com Darla quando descobriu, e muitas das outras mulheres também. Sentimos sua falta nos eventos da empresa, mas imaginamos que Darla estivesse te mantendo longe de propósito. Isso é tudo que sei. Sinto muito, não posso fazer mais por você. Você sabe quem é o cara. Não presto muita atenção, como deveria, mas posso descobrir para você. Não se preocupe com isso, Bob. Eu vou resolver. Isso basicamente esclareceu tudo para mim. Não havia mal-entendido, apenas um marido idiota, que não fazia ideia do que estava acontecendo na própria casa. 10 minutos depois, cancelei o serviço de celular dela. Agora, ela não poderia mais ligar para casa. Eu estava a caminho de casa quando recebi uma ligação no celular. A polícia de Cedar Rapids encontrou o Mustang estacionado no pátio da estação rodoviária. Ele foi rebocado para um pátio de apreensão, e eu poderia buscá-lo a qualquer momento, depois de pagar uma taxa de $300. Passei pela delegacia, e eles me deram uma cópia física do relatório. A única conclusão que pude tirar foi que Darla abandonou o carro e pegou o ônibus. Não havia como descobrir para onde ela foi, mas presumi que fosse para o oeste. Eu nem sabia que ela conhecia alguém naquela área. Passei pelo banco e fechei todas as contas conjuntas, abrindo novas apenas no meu nome. Também mudei os beneficiários das minhas apólices de seguro para os meninos. Cheguei cedo à porta de vidro, e bebi demais antes que Donald chegasse. Brian, houve uma audiência de divórcio hoje, e Darla foi chamada para testemunhar. Claro, ela não apareceu,
Marsha Ridgway está se divorciando do marido Kelsey por adultério. A senhora Ridgway queria que Darla testemunhasse que ela era a mulher com quem o marido cometeu adultério, mas o divórcio não foi interrompido por causa da ausência de Darla. Eu perguntei: não foi? Não, tudo aconteceu como planejado. Parece que a senhora Ridgway tinha fotos, vídeos e gravações de telefonemas que apoiavam totalmente sua alegação. Ela realmente não precisava da confissão de Darla. Acho que a chamou apenas para constrangê-la. Parece que funcionou. Qual é o status de Darla agora? Pelo que pude perceber, ninguém mais se importa. Não há nada novo que ela possa contribuir, e não faz diferença de qualquer forma. Kelsey Ridgway mais ou menos admitiu tudo, depois que o advogado da esposa apresentou todas as provas. O juiz concedeu o divórcio na hora. Fica oficial em 6 meses. Ele está se ferrando com pensão alimentícia e pensão para a esposa. Ele tinha filhos? Perguntei. 3, todos com menos de 10 anos. Ele vai pagar por esse erro por muito tempo. Donald e eu conversamos por um tempo até que ele teve que ir para casa com a família. Agradeci pela ajuda e pedi um café ao barman. Estava prestes a pegar um dos ovos em conserva vermelhos do jarro no balcão, mas então me lembrei das sobras da festa. Bebi mais do que deveria, mas consegui chegar em casa sem me matar ou matar alguém. Foi uma atitude estúpida, dadas as circunstâncias. Envolvi 6 costelas em papel alumínio e as coloquei no forno, enquanto tomava um banho. Quando voltei para a cozinha, tudo que restava era um monte de ossos. Todd e Telry chegaram em casa, e foram direto para a carne de porco. Eles fizeram piada comigo, e em seguida, pegaram mais uma porção do forno. Todd estava todo empolgado com a situação do Mustang. Depois de uma conversa de 20 minutos, finalmente concordei em deixar os dois pegarem um ônibus para Cedar Rapids, e trazerem o carro de volta. Dei-lhes $600 para cobrir as despesas. Telry redigiu um bilhete no computador, dando-lhes permissão para pegar o carro e dirigi-lo de volta. Ele parecia saber o que estava fazendo, então fiquei quieto e assinei. Na manhã seguinte, todos tomamos café da manhã no IOP, e eu os deixei na estação rodoviária. Ri um pouco enquanto eles embarcavam. Eles não faziam ideia de como seriam 2 dias em um Greyhound. Foi uma grande lição de vida. Liguei para o departamento de polícia de Cedar Rapids, para que eles esperassem por eles. Prometeram que não haveria problemas. Havia mais uma coisa que eu precisava resolver. Não demorou muito para descobrir onde ficava o escritório de Kelsey Ridgway. Margie imediatamente pegou o telefone quando me viu, mas era tarde demais. Eu não me apresentei, apenas comecei a socá-lo na cabeça e nos ombros. Ele fez algumas tentativas fracas de se defender, mas acabou caído atrás da mesa no chão. Dei alguns chutes nas suas partes íntimas antes que os seguranças me afastassem. Ele estava um desastre sangrento, e eu me sentia muito melhor. As coisas aconteceram rápido depois disso. Antes que eu percebesse, estava na delegacia, em frente a um juiz e a caminho da prisão do condado. Não houve julgamento, apenas o juiz e eu. Peguei 60 dias, e eu não estava nem aí. Na primeira oportunidade que tive, liguei para os meninos para colocá-los a par da situação. Tenho certeza de que ouvi Telry rindo ao telefone. A casa ficaria bem sozinha por alguns dias. Bem, as coisas não eram exatamente como pareciam na televisão. Quero dizer, não era um passeio no parque, mas eu não sentia que minha vida estava em perigo, ou que seria atacado a qualquer momento. Basicamente, era um monte de velhos chatos que não sabiam se comportar, e um monte de garotos estúpidos. Os velhos e os garotos não se misturavam muito. Ter um quarto particular estava fora de questão. Acabei dividindo a cela com um gorila de 140 quilos chamado Joe, que espancou a esposa quando a encontrou na cama com o irmão. Não sei o que aconteceu com o irmão. Joe e eu nos demos bem. Fiquei no beliche de cima, é claro. A comida no refeitório era mais carregada de carboidratos do que eu gostaria, e Joe estava mais do que disposto a comer o que eu não queria. Tirando o fato de que ele soltava mais gases do que qualquer outro homem do estado, ele era o colega de cela ideal. 3 dias depois, Telry e Todd me fizeram uma visita. A viagem para recuperar o carro foi perfeita, mas eles não estavam ansiosos por outra viagem de ônibus tão cedo. Eles não tinham informações sobre Kelsey ou sobre a mãe. Trouxeram-me 2 pacotes de cigarros, mesmo eu não fumando. Todd disse que achava que eles seriam valiosos para trocar. Ele assistiu a filmes demais. Joe, no entanto, ficou radiante quando eu os entreguei para ele. Disse que precisava fumar para manter o peso. Eu não tive problemas em deixar os meninos sozinhos em casa, e aparentemente ninguém mais teve. Todd foi para a faculdade uma semana antes de eu sair da prisão. Ele levou a minivan e deixou o Jeep para Telry. Telry e eu comemoramos minha volta para casa indo ao Red Lobster. Ele estava animado com o início de seu último ano do ensino médio. Infelizmente, ele teria que enfrentar isso sem mim. Eu tinha outros planos. Margie não acreditou no que viu quando passei por sua mesa na manhã seguinte. Pisquei para ela e fui direto para o escritório de Kelsey. Novamente. 3 horas depois, estava de volta ao ônibus para a prisão do condado. 6 meses desta vez. Telry achou engraçado, e imediatamente ligou para o irmão na College Station. Joe me recebeu de braços abertos. Fiz um trabalho melhor em Kelsey desta vez. Acho que quebrei alguma coisa. Claro, nunca recebi nenhum tipo de retorno, então não tenho como saber com certeza. Fui demitido do meu trabalho, o que não foi nenhuma surpresa. Havia dinheiro suficiente guardado para pagar as parcelas da casa e cobrir as despesas de vida. Telry cuidou de tudo sem problema algum. Além de Telry, todos os outros membros da minha família passaram a me visitar regularmente.
Telry sempre garantiu que eu tivesse cigarros para Joe. As irmãs de Darla também vieram me visitar e ofereceram condolências. Nem elas, nem ninguém da família, tinham notícias de Darla. Na verdade, tivemos um dia de ação de graças e uma celebração de Natal em família na prisão. Eu ainda tinha um mês para cumprir quando perdi Joe. Na verdade, eu não perdi, ele só foi solto antes de mim. Sua esposa e o irmão tinham ido para a Flórida, e ele não fazia ideia do que faria. Telry achou legal ter Joe como hóspede em casa até ele se estabilizar. Ele ofereceu a Joe um emprego na empresa de poda de árvores, mas Joe decidiu que ia se mudar para o sul, onde era mais quente. Eu estava pensando na Flórida na noite anterior à partida de Joe. Kelsey Ridgway foi encontrado em um beco no centro da cidade, espancado até virar polpa. Ele disse à polícia que foi atacado por um macaco. Achei engraçado, porque eu tinha um álibi à prova de ferro. Após minha libertação, decidi que já tinha tirado carne suficiente de Kelsey. Na verdade, ele não estava mais trabalhando na área, e eu não estava com vontade de procurá-lo. Fiz um curso para aprender a dirigir caminhões grandes. Não era muito mais difícil do que os caminhões basculantes aos quais eu já estava acostumado. Tive que matar alguns meses até Telry começar na Albany, então passei o tempo reformando a casa. Queria vendê-la, mas estava em ambos os nossos nomes e eu não queria dor de cabeça. Ninguém tinha ouvido uma palavra de Darla desde que ela foi embora. Telry levou o Mustang com ele para o Alabama porque era um imã de garotas. Nunca fez muito por mim, mas eu não era jovem e bonito como ele. Encontrei um casal que estava disposto a comprar a casa, mesmo com uma nuvem sobre ela. Eu não sabia o que isso significava, mas eles conseguiram um bom preço. O advogado deles garantiu que a assinatura de Darla não era necessária, e eu não ia discutir com eles. Só queria me livrar dela, livre e limpo. Usei o pagamento inicial para comprar um caminhão com uma cabine para dormir. Antes que percebesse, eu estava na estrada e livre. Nunca me dei ao trabalho de pedir o divórcio de Darla porque nunca havia necessidade. Eu não estava interessado em me casar novamente. Você não conhece muitas mulheres interessantes na prisão, e Joe me desanimou com relação à alternativa. Parecia que Darla também não estava interessada em se divorciar de mim, já que eu não recebi nenhuma surpresa pelo correio. Não tive problemas em conseguir trabalho. Eu não estava desesperado por dinheiro, então pude ser um pouco seletivo com as cargas. Nunca transportei nada congelado, vivo, tóxico ou explosivo. Também evitei qualquer viagem ao norte da linha Mason-Dixon no inverno. Não demorou muito para aprender os truques da profissão, e eu realmente estava aproveitando minha nova vida. As coisas ficaram interessantes, enquanto eu entregava uma carga de equipamentos agrícolas em Dakota do Sul. Era junho, então o clima não foi problema. Depois de entregar a carga, estava me dirigindo para o sul, cerca de 8 quilômetros de distância da I-90, quando parei no restaurante Belly Up. Era um buraco na parede, mas o estacionamento estava cheio de caminhões grandes e carros. A atração principal era o café da manhã servido o dia todo, com porções enormes e de sabor incrível. A maioria dos clientes eram locais, mas parecia que alguns motoristas de longas distâncias tinham saído do caminho para parar ali. Simplesmente disse à garçonete para trazer o prato favorito da casa e café. 3 grandes telas de TV mostravam 3 programas diferentes, que ninguém realmente assistia. A mais próxima de mim parecia estar exibindo principalmente anúncios políticos, e um deles chamou minha atenção. John Hemingway estava concorrendo para a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Ele era um cara boa pinta, e parecia ter uma língua de prata. Ao lado dele, vestida como Jack Kennedy, com um grande sorriso no rosto, estava sua nova esposa, Darla, minha Darla. Meu devaneio foi interrompido quando o maior prato de hash que eu já vi foi colocado na minha frente. Aí está, grandão. Precisa de mais alguma coisa? Tabasco, respondi. O molho apimentado estava escondido atrás do saleiro. Minha atendente, Betsy, riu um pouco enquanto movia do seu esconderijo para o meu prato. Agora você está bem? Quase. Quem é aquela mulher ao lado daquele cara todo eloquente? Ela deu uma risadinha. Essa é a nova boneca de braço de Hemingway. Ele precisava de uma esposa para poder concorrer ao cargo. Há um boato por aí de que ele não é muito hétero. Se é que me entende. Comecei a despejar tabasco na pilha de hash. Ela parece um pouco velha para ser uma boneca de braço. Imagino que você não pode ser muito exigente quando está com pressa. Mas ela é bonita. E acho que mulheres mais velhas são melhores amantes. Não acha? Ela realmente estava bonita. Seu cabelo loiro agora era castanho avermelhado, e parecia ter sido arrumado em um salão chique. A maquiagem estava perfeita, e o traje caía como uma luva. Não era exatamente um vestido, mas como um terno sob medida. Tirei os olhos da televisão, e notei que minha garçonete já tinha voltado ao trabalho. O hash estava delicioso, e era fácil entender por que o estacionamento estava cheio. Minha xícara de café foi enchida 2 vezes, antes de eu limpar meu prato. As tortas pareciam ótimas, mas eu não tinha mais espaço. Betsy pegou meu prato vazio e deslizou a conta na minha frente. Ele vai ganhar a eleição? Perguntei. Não se pudermos evitar. Ele tem muito dinheiro por trás dele, de gente importante em Sioux Falls. Nenhum dos locais quer nada com ele, mas não temos os votos nem o dinheiro para detê-lo. Eu estava rindo enquanto puxava meu prendedor de dinheiro. Você sabe de alguma coisa, não sabe? Tem certeza de que eles se casaram? Perguntei. Sim, eles se casaram na TV, como se fosse um reality show ou algo assim. Não teve lua de mel, disseram que iam esperar até depois que ele assumisse o cargo.
Eu ainda estava sorrindo quando deixei a gorjeta no balcão. Senhor, é melhor me contar alguma coisa antes de sair por essa porta. Não estou procurando problemas, e não quero meter meu nariz onde não é chamado. No entanto, gostaria de um favor. O que é? Ela perguntou. Posso tirar umas horas de sono lá fora antes de pegar a estrada? Sem problema, mas tome cuidado com aquelas mulheres do Coca. Elas aparecem aqui de vez em quando. São mulheres sujas e desagradáveis. Eu acenei em agradecimento, ainda sorrindo enquanto saía pela porta. Betsy estava observando pela janela, enquanto eu subia no caminhão. Eu estava começando a aproveitar o merecido descanso, quando começaram a bater na porta. Ignorei por alguns momentos, mas não parava. Vão embora. Disseram que eu poderia estacionar por algumas horas. Quem quer que fosse, não saiu, então fui forçado a abrir a porta. Betsy disse que eu precisava falar com você. Tem alguns minutos. Estava escuro e chovia. Tudo que pude ver foi uma mulher de aparência endurecida, usando um poncho. Eu não quebrei nenhuma lei. Me deixe em paz. Só me dê 10 minutos. Ela parecia e soava determinada. Desculpe, senhora, não estou interessado. Vá procurar outro cara. Eu não sou uma prostituta, droga. Preciso falar com você sobre Hemingway. Acerto, te encontro lá dentro em 10 minutos, eu disse. Isso pareceu acalmá-la. Ela esboçou um meio sorriso enquanto fechava a porta. Talvez tivesse sido melhor deixá-la entrar no caminhão, mesmo estando encharcada. Olhei para o relógio enquanto vestia a capa de chuva. Eu só tinha dormido 3 horas. O restaurante ainda estava com um público razoável. Havia uma área perto da porta onde deixavam as capas de chuva, que em alguns meses seriam trocadas por roupas de neve e botas. Ela estava sentada em uma cabine perto da janela da frente, com 2 xícaras de café. Seu cabelo era liso e preto brilhante, com uma pequena mecha branca de um lado. Julgando pela sua aparência, ela parecia ser do tipo que vive ao ar livre, bem bronzeada e nada delicada. Na verdade, ela estava longe de ser uma garota. Devia ter pelo menos 35 anos, talvez perto dos 40. O conjunto se completava com suas maçãs do rosto altas, e sem maquiagem. Estendi minha mão enquanto me sentava. Brian Connor. Sally Vilman. Quer alguma coisa para comer? Ela perguntou. Não, obrigado. Acabei de comer o especial de hash, fazendo umas 3 horas. Acho que não vou comer tão cedo. Ela respondeu com um sorriso educado. Betsy disse que você pode saber algo sobre Darla Hemingway. Queria falar com você antes de você partir. O que diabos é tão importante sobre Darla Hemingway? Meu irmão Franklin está concorrendo contra ele na eleição. Ah, entendi. Isso é algo pessoal. Não exatamente. Franklin representa o povo da região, os fazendeiros, os pecuaristas e os nativos americanos. Hemingway está cuidando dos empresários de Sioux Falls. Não somos contra os negócios, mas não achamos que muitas pessoas vão ter uma chance justa se Hemingway for eleito. Ok, mas ainda não vejo que a esposa dele tem a ver com isso. Nós também não. Tudo que sabemos é que algo não está certo. Nosso comitê eleitoral tentou fazer uma verificação de antecedentes dela, e acabou não encontrando nada. As pessoas da campanha dele não estão divulgando nenhuma informação sobre ela. Isso pode ser só um grande nada, mas estamos ficando desesperados. E Betsy disse que achava que você poderia saber algo. Eu acho que é melhor eu não me tornar um jogador de pôquer profissional. Se uma garçonete consegue me ler tão facilmente. Ela se inclinou para trás na cadeira. Você sabe de algo? Vai me contar, ou vou ter que arrancar isso de você? Terminei meu café e sorri. Achei a escolha de palavras dela divertida. Na verdade, foi bem engraçado. Acenei com a xícara vazia para Betsy, e me inclinei para a frente. Acho que gosto mais da segunda opção. Não sei o que me levou a dizer isso. Não era do meu feitio ser sarcástico ou usar insinuações. Acho que era porque eu gostava do jeito dela. Ela era confiante e direta. Tive a sensação de que sempre soube o que queria, e como consegui-lo. Betsy terminou de reabastecer, e Sally Vilmot estava me encarando. Sinto muito, isso foi rude e indelicado da minha parte. Vou responder qualquer pergunta que você tenha. Sally cobriu a boca, e soltou uma risadinha. Está tudo bem, Sr. Connors. Não sou tão sensível assim, e achei sua resposta fofa. Nunca deveria ter feito a pergunta desse jeito. Oh, bom. Isso significa que a segunda opção ainda está em aberto. Não, droga. Como você conhece Darla Hemingway? Ela perguntou. Ela é minha esposa. Estamos casados há mais de 20 anos, e nunca nos divorciamos. Não a vejo há alguns anos, mas, a menos que ela tenha se divorciado em algum lugar que eu não saiba, ainda estamos casados. Sally parecia sem palavras. Ela não disse nada, apenas ficou lá, me encarando. Qual era o sobrenome de solteira dela quando se casou? Ela gaguejou por alguns segundos antes de falar. Oh meu Deus! O sobrenome de solteira dela era Connor. A mulher não tentou nem disfarçar. Claro que Betsy correu para o nosso lado, e todas as cabeças do lugar se viraram para nós. Fiquei um pouco envergonhado com a atenção, mas Sally parecia radiante. Sally se levantou, e deu um beijo em Betsy bem nos lábios. Ela foi até a área do saguão, e pegou o celular. Betsy estava um pouco ruborizada, e se inclinou em minha direção. O que diabos você disse a ela? Eu não a vejo tão animada há 5 anos. O cara inteligente que estava escondido dentro de mim há muitos anos estava começando a aparecer. Olhei para Betsy, e disse. Eu disse a ela que você e eu íamos nos casar. Ela imediatamente percebeu que era uma piada,
e fui recompensado com um soco no braço. Você vai me contar ou não? Não, vou deixar a Sally contar. Vou voltar para o meu caminhão e ver se consigo voltar ao trabalho. Foi um prazer conhecê-la. A chuva tinha parado, mas eu nunca cheguei a ir para o caminhão. Sally me segurou pelo braço antes que eu estivesse a meio caminho. Você não pode ir embora ainda. Tem que falar com Franklin. Não vai demorar. Só alguns minutos. Eu realmente gostaria de deixar essa história de lado. Sinto muito por ter falado com a Betsy. Quanto tempo ele vai levar para chegar? Ele vai nos encontrar na minha casa. Você quer ir comigo ou seguir no seu caminhão? Vou te seguir. Senti-me melhor por não ter que depender de outra pessoa para o transporte. O Jeep que Sally estava dirigindo tinha pelo menos 10 anos, e provavelmente era mais velho. Depois de alguns quilômetros, acabamos em uma estrada de cascalho desgastada, levando a um trailer igualmente desgastado. Havia alguém lá, pois o lugar estava bem iluminado. Não havia gramado, apenas mais cascalho, e não muito disso. Tentei ficar longe da lama, mas era difícil. Não havia outros carros por perto, então assumi que Franklin ainda estava a caminho. Logo na porta do trailer, havia uma área para casacos molhados e botas. Parecia uma boa ideia, especialmente porque já havia muitos casacos e botas lá. A disposição era interessante, principalmente porque parecia mais uma sala de aula do que uma sala de estar. Em vez de mesas de apoio, havia carteiras. Em vez de abajures, havia computadores. E encarando-me estavam 3 adolescentes. Oi, pessoal. Este é o Brian. Ele está aqui para ajudar o tio Franklin. Sally foi direto para a cozinha e começou a fazer café. Acenei levemente para o meu público, em vez de dizer olá. Eu me senti um pouco desconfortável nas circunstâncias. Olhei ao redor da sala, mas não vi nada que indicasse a presença do Sr. Wilmot. Tendo 2 filhos, foi fácil perceber que os meninos eram próximos em idade. Eu chutaria que tinham 16, 17 e 18 anos. Não havia TV ou música tocando. Os 3 pareciam estar em um computador ou lendo um livro. A coisa estranha era que eles não pareciam nerds ou estudantes, mas sim crianças normais, robustas e ativas. Brian, esses são meus filhos. O mais velho é Tracy, o seguinte é Tyler, e o mais novo é Tanner. Cada um deles sorriu e acenou para mim, um por um. Não consegui resistir a sorrir a ponto de minha diversão ser óbvia. Eu sei que é um pouco estranho que nós tenhamos dado nomes que começam com a letra T. Não é isso que me diverte. É só que eu tenho 2 filhos chamados Todd e Terry. Achei uma coincidência e tanto. Tyler foi o primeiro dos meninos a falar. Onde estão seus filhos? A pergunta lhe rendeu um olhar severo da mãe, que ele parecia ignorar. Todd está na Texas A&M. E Terry está em Albany. Essa simples declaração iluminou toda a sala. De repente, Tracy ganhou vida, como se o coelhinho energizeiro tivesse energizado. Estou indo para a College Station em agosto. Há quanto tempo ele está lá? O que ele está estudando? Sally finalmente tocou seu ombro. Dê um tempo, garoto. Dê um tempo. Tenho certeza de que o Sr. Connors tem tempo para responder todas as suas perguntas. Acontece que Tracy tinha uma bolsa de estudos completa para futebol, e já estava inscrito para a faculdade. Tyler havia sido aceito na Academia Naval dos Estados Unidos em Anápolis, e ia embora em 1 ano. O marido de Sally havia estado na Guarda Nacional, e foi morto no Golfo há 5 anos. Ela não ofereceu mais detalhes do que isso, e eu não insisti. Tanner, o mais novo dos meninos, ainda não havia decidido o que queria fazer, mas sua mãe ainda estava se certificando de que ele estudava regularmente. Eu não fazia ideia do que estava atrasando Franklin, mas durante a próxima hora, fiquei conversando com os filhos de Sally sobre qualquer coisa e tudo. Sally apenas ficou de lado, assistindo enquanto eu me conectava com eles, assim como havia me conectado com os meus próprios filhos. Estar com as crianças de Sally me fez perceber o quanto eu sentia a falta dos meus meninos. Finalmente, Franklin Honeycutt chegou com 2 associados. Após as apresentações, Sally colocou os meninos de volta ao trabalho, enquanto os adultos se reuniam ao redor da mesa da cozinha. Parecia haver algumas dúvidas sobre minha afirmação de ser o marido de Darla, e isso não era importante o suficiente para mim, para entrar em uma discussão sobre isso. Quando me levantei para ir embora, agradeci a Darla pelo café e disse aos meninos que foi bom conhecê-los. Sally não quis saber de conversa. Droga, Brian, senta aí. As outras pessoas ao redor da mesa ficaram em silêncio. Sally assumiu a conversa como se fosse ela quem estava se candidatando ao cargo. Brian, você tem uma licença de casamento? Ou algo que prove que você é casado com Darla Hemingway? Demorou apenas alguns segundos para eu tirar uma foto de casamento da minha carteira. Ela estava mais velha agora, e seu cabelo estava diferente, mas ainda era possível reconhecer Darla. Olhei para um dos ajudantes de Franklin, que tinha um laptop à sua frente. Vá ao escritório de registros do condado de Berks, na Pensilvânia. Você deve conseguir acessar as licenças de casamento de 1960 a 1990. Basta fazer uma pesquisa pelo meu nome, Brian William Connor. Sally me trouxe uma xícara de café fresquinho, e um pequeno sorriso. Ela parecia feliz por eu não ter desistido. O ajudante número 1 virou a tela do laptop em direção a Franklin. 17 de agosto de 1979, está certo. Franklin parecia um pouco mais feliz agora. Eu acenei e tomei um gole do meu café fresco. Boa sorte para encontrar qualquer registro de divórcio. Até onde eu sei, ou qualquer outra pessoa sabe, eu ainda sou casado. Sinta-se à vontade para investigar qualquer uma dessas informações o quanto quiser. Não faz diferença para mim.
A conversa começou a ficar um pouco redundante e chata. Desta vez, ninguém me impediu quando me levantei. Você se importa se eu tirar um cochilo na sua entrada antes de ir embora? Não, de jeito nenhum. Sally me acompanhou até a porta. Olhei para trás para me despedir de Franklin e seus comparsas, mas eles estavam profundamente concentrados no que quer que políticos fizessem. Os meninos acenaram levemente, ou me deram um pequeno aceno de cabeça enquanto eu saía. Uma hora depois, ouvi Franklin e seu grupo saírem. Achei que estava tudo certo para a noite. Finalmente, quando ouvi a batida na porta novamente, Sally pulou para dentro da cabine, vestindo um vestido de noite de flanela. Ela colocou o dedo sobre os lábios, indicando que não queria que eu falasse. Estávamos longe o suficiente da casa para que os meninos não pudessem ouvir nada, mas acho que ela apenas não queria conversa. Ela passou pelo menos uma hora comigo no compartimento. Foi apaixonado e amoroso, mas um pouco desconfortável. As acomodações de dormir na cabine são ótimas para dormir, mas é só isso. Eu fiz o melhor que pude nas circunstâncias. Ela saiu tão silenciosamente quanto entrou. Nenhuma palavra foi dita. O sol já estava alto quando a porta começou a fazer barulho novamente. Era Tanner me chamando para entrar em casa para o café da manhã. Felizmente, meninos e homens gostam do mesmo tipo de comida, e Sally sabia como prepará-la. Passei mais uma hora conversando com os caras, e me senti bastante confortável, o suficiente para pedir permissão a Sally para tomar um banho quente antes de ir embora. Uma hora depois, finalmente estava na estrada, mas não por muito tempo. Foi um xerife local quem me parou antes de eu chegar à rodovia. Parece que o Sr. Honeycutt precisava falar mais comigo. Eu tive que seguir o carro da polícia de volta ao Belly Up, onde Franklin me aguardava. Ele estava no meio do café da manhã, e me convidou para me juntar a ele. Betsy me trouxe café e aproveitou a oportunidade para me piscar. Ela deveria ser uma amiga mais próxima de Sally do que eu pensava. Parece que os conselheiros jurídicos de Franklin queriam que eu ficasse por ali. Usei a velha frase "tempo é dinheiro" para desencorajá-lo, mas ele apenas riu e continuou comendo. Teria sido muito fácil concordar com tudo, e depois simplesmente sair fora, mas decidi que talvez quisesse ficar mais alguns dias, especialmente depois da noite passada. A festa pagaria por um quarto de motel e as refeições, mas isso era o melhor que poderiam fazer. Era uma boa oportunidade para eu lavar minhas roupas e colocar minhas contas em dia. O Wi-Fi era ótimo. Consegui enviar alguns e-mails para os meninos e pagar todas as contas. Eu estava apenas dobrando minha segunda carga da secadora quando Sally entrou. Eu não acho que já vi uma mulher que parecesse melhor em jeans. Ela tinha 3 filhos, e ainda mantinha um belo corpo. Sua camisa Oxford azul não estava por dentro, mas presa com um cinto de concho prateado. Sua pele brilhava, não de suor, mas de um brilho natural. Ela era uma mulher muito bonita. O que diabos você está fazendo, Brian? Eu dei um encolher de ombros inocente. Dobrar roupas. Você deveria ter ido embora. Lembre-se de que você disse que estava saindo esta manhã. As coisas mudaram. Seu irmão me pediu para ficar mais alguns dias. A única razão pela qual fui te ver ontem à noite foi porque pensei que você estaria fora hoje. Não posso ter você por aqui depois de... Ela estava hesitando. Parecia não estar esperando algum tipo de relacionamento além de um caso de uma noite, e não tinha ideia de como lidar com isso. Eu estava me divertindo com sua frustração, e considerava aquilo uma oportunidade para me divertir. Depois de conversar com Franklin esta manhã, estou pensando seriamente em comprar uma casa e ficar aqui permanentemente. Ele fez parecer muito bom. Agora, eu reconheço uma mentira quando a vejo. O que realmente está acontecendo? Eu sentei Sally no banco ao lado das secadoras. Seu irmão insistiu que eu ficasse mais alguns dias, só até que eles pudessem preparar algo para ir atrás de Hemingway. Prometi ficar longe de você e dos meninos até que ele terminasse tudo. Não quis te envergonhar, ou fazer algo que te deixasse desconfortável. Esse não é o problema, Brian. Os meninos gostaram de você. Eles queriam saber quando você poderia vir novamente. Ficaram um pouco chateados quando eu disse que você estava indo embora. Tyler queria que eu conversasse com você sobre ficar um pouco mais. Sinto muito, estava apenas tentando ser amigável. Eles me lembraram dos meus próprios filhos, e foi fácil para mim conversar com eles. Eu não queria criar nenhum problema para você, é claro, eu disse. Mas eu não ajudei em nada quando saí para o seu caminhão ontem à noite. Ela disse. Você definitivamente complicou as coisas. O trocadilho me rendeu um beliscão no braço, e um sorriso. Por que você veio me ver? Sally deu de ombros, e parecia um pouco envergonhada. Não tenho certeza. Já se passaram 5 anos desde que meu marido morreu. 5 anos sem conforto ou paixão. Parecia a oportunidade perfeita. Especialmente porque você estava prestes a ir embora hoje. Ela estava começando a ficar um pouco mais ousada comigo novamente. Por que você não foi embora? Droga. Levantei uma pilha de roupas dobradas. Entreguei a ela e depois peguei o resto antes de voltar para o meu quarto de motel. Ela hesitou por um momento na porta, até que eu coloquei o dedo sobre os lábios, assim como ela fez na noite anterior. Seu sorriso travesso foi seguido por um grande sorriso, enquanto ela fechava a porta atrás dela. Fazer amor com uma mulher em uma cama adequada é muito mais fácil. No entanto, a parte que eu mais gostei foi o chuveiro. Mesmo sem água quente não nos deteve. Antes de partir, ela me fez prometer que estaria em casa para o jantar às 18 horas. Como eu poderia recusar? Eu estava pronto. Droga, já havia tomado 2 banhos hoje. O jantar na casa de Sally se tornou algo regular, e Betsy se tornou minha maior aliada. Betsy e Sally eram amigas desde a infância.
Betsy se divertia muito contando tudo sobre as coisas que elas faziam quando eram mais jovens, e todos os meninos que elas desprezavam. As discussões sobre o marido de Sally eram tristes, e nada despreocupadas, mas me deram uma boa ideia de quem Sally era, e porque eu queria conhecê-la melhor. Nunca foi minha intenção permanecer em Dakota do Sul, mas quanto mais tempo eu passava aqui, mais queria ficar. No final da primeira semana, todos os meninos já tinham camisetas da Texas A&M, e moletons da Auburn. Sally guardou uma das camisetas da Auburn para si mesma. Era um pouco grande demais para Tanner, de qualquer forma. Eu não estava prestando muita atenção à alegria política. Franklin e sua equipe pareciam estar indo bem sem mim. De alguma forma, a imprensa descobriu sobre o passado obscuro de Darla, e começou a explorar isso. A equipe de Hemingway tentou, sem sucesso, minimizar a situação. Quanto mais eles negavam ou ignoravam, pior ficava. Os números dele começaram a cair rapidamente. Eu nunca me envolvi em nada disso até receber uma visita surpresa uma manhã no motel. A mulher à minha porta era alta, loira e tão reta quanto um poste. Eu ainda estava de boxers, mas a convidei a entrar mesmo assim. Seus olhos evitaram os meus, enquanto eu colocava o 501S, mas eu observei cada movimento que ela fazia. Ela usava um terno escuro com uma camisa branca e saltos baixos pretos. Definitivamente uma profissional de algum tipo. Eu queria ir ao banheiro e pegar uma xícara de café, mas em vez disso, me forcei a sentar à pequena mesa que era padrão em todo quarto de motel americano. Meu nome é Mary Beth Steinmetz. Sou advogada da Levitz Brothers em Sioux Falls. Suponho que você seja Brian William Connor. Ela sabia meu nome do meio. Isso não era bom. Com licença por um momento. Levantei-me e fui para o banheiro. Embora eu tivesse fechado a porta, tinha certeza de que o barulho que fiz quando a água bateu na privada foi notado. Eu ia tentar segurar por um tempo, mas senti que essa mulher pomposa precisava de um pouco de humilhação. Menos de um minuto depois, voltei à mesa. Isso foi necessário? Ela perguntou. Não, mas pensei pelo seu tom que iríamos ficar aqui por um tempo. Desculpe, mas eu estava apenas tentando ser profissional. Você perdeu. O que diabos você quer? Nosso escritório representa John Hemingway. Recentemente soubemos que seu casamento com Darla Connor nunca foi devidamente encerrado, e esperávamos corrigir esse problema. Como? Perguntei. Existem estatutos disponíveis no estado, que permitem a rápida dissolução de casamentos em certas circunstâncias. Acreditamos que podemos aproveitar esses estatutos com a sua cooperação. Quer dizer que você quer que eu divorcie da minha esposa? Sim, ela respondeu. Por que eu faria isso? Minha convidada parecia confusa. Não acho que ela estava esperando essa resposta. Neste ponto, eu aceitaria o divórcio, mas nas minhas condições, e não queria deixar isso claro. Senhorita Stein, você pode me dizer em termos leigos, por que minha esposa e eu não estamos mais vivendo juntos? Não me faça rodeios, e seja completamente honesta. Se você puder fazer isso, eu considerarei continuar nossa conversa. Ela se recostou, e desabotou o primeiro botão da blusa. 3 anos atrás, sua esposa teve um caso com um colega de trabalho. Quando você descobriu, ela fugiu porque não conseguia mais encarar você ou seus filhos. Desde então, ela não teve contato com nenhum de vocês. Isso é claro o suficiente para você? Isso é bom. Na verdade, você acertou em cheio. Então, qual é o problema? Se você está acompanhando as notícias, sabe que Darla e o Sr. Hemingway se meteram em um pequeno apuro. Não podemos desfazer o que foi feito, mas esperamos aliviar um pouco a situação conseguindo a ela um divórcio rápido. Eu perguntei, certo? Ela respondeu, e me diga novamente, o que eu ganho com isso? Liberdade, ela respondeu. Droga, estou satisfeito com a forma como as coisas estão agora. Você vai ter que me mostrar como minha vida será melhor, não igual. O que você quer, Sr. Connors? Você quer dinheiro? Quanto? Me dê algo com que trabalhar aqui. Quais são os termos do divórcio que você está propondo? Não há nenhum. É por isso que pode ser feito tão rapidamente. Nenhum dinheiro troca de mãos, nenhum ativo a dividir e nenhuma questão de custódia. Ambos saem com o que têm e nenhum de vocês deve nada ao outro. É limpo e definitivo. Quanto tempo isso leva? Menos de 90 dias, ela respondeu. Isso significa que será definitivo antes da eleição? Sim, eu acredito que sim. Ela admitiu, mas não queria dar ênfase ao assunto. Eu preciso ver minha esposa. Não, na verdade, preferiríamos que você não a visse. Eu preciso ficar aqui até que tudo isso termine. Essa pergunta fez minha convidada suspirar. Sim. Ok, eu vou concordar com isso sob uma condição. Você tem que pagar pelo meu quarto e alimentação, até que tudo esteja concluído. Mary Beth Steinmetz, de repente sorriu. Eu percebi que isso era melhor do que ela esperava. Eu provavelmente poderia ter pedido um bom dinheiro, mas, neste momento, só conseguir algo de graça parecia bom. Eu posso preparar os documentos, e tê-los prontos para sua assinatura esta tarde. Isso seria aceitável? Perfeito. Eu vou ter que consultar meu advogado, mas não acho que haverá problema. Você não tem advogado, mas eu queria discutir com Franklin primeiro. Seu advogado? Ela perguntou. Me dê seu cartão. Prometo ligar para você se houver algo que ele não goste. Se você não receber uma ligação, me traga os documentos. Fiquei feliz que tudo tinha acabado, porque eu precisava tomar café da manhã. Caminhei até a porta descalço, de jeans e sem camisa. Enquanto ela se afastava, vi Sally do outro lado do estacionamento. Antes que eu pudesse acenar para ela, ela acelerou pela estrada. Depois de um rápido barbear, me vesti e fui em direção ao Belly Up.
Betsy me lançou um olhar severo. Com o meu café, eu tenho uma chance de explicar. Não para mim, Sr. Connors. É melhor você ter uma boa história para Sally. O café da manhã estava quente, mas a companhia estava fria. Eu terminei o mais rápido que pude, e liguei para Franklin. Ele estava fora da cidade, mas conseguimos conversar por 20 minutos. Ele estava radiante com toda a situação e me disse para aproveitar, mas garantir que eu tivesse cópias de tudo. Parecia que ele tinha controle da situação, não importava para onde ela fosse. Pedi que ele ligasse para Sally por mim. Ele ainda estava rindo quando desligou. Havia uma grande estação de lavagem de veículos perto da Interstate 90. Passei pelo menos 1 hora limpando a caminhonete a vapor e passando o aspirador, e terminei com uma cera manual que levou mais 1 hora. Teria sido mais fácil apenas pagar para que fizessem, mas eu precisava da terapia. Peguei um almoço no Cracker Barrel antes de voltar. Consegui evitar a ira de Betsy desta vez. Ela estava estacionada bem em frente à porta do meu quarto. Sally saiu do jipe quando cheguei, e parecia um pouco envergonhada. Era fácil ver pela expressão dela que Franklin havia ligado. Ela passou as próximas 2 horas se desculpando comigo. Às vezes, a culpa é boa. Ela já havia ido embora, quando Miss Steinmetz retornou com os documentos para eu assinar. Por algum motivo, ela também me fez aceitar um cheque de $10.000. A campanha de Hemingway continuava a desmoronar, mas minha petição de divórcio passou rapidamente pelo sistema legal. Tracy estava agora em College Station, e tinha um amigo para cuidar dele. Eu estava oficialmente divorciado bem antes da eleição. Franklin venceu, e prometeu me reembolsar pela minha ajuda. Eu não sentia que tinha feito nada, mas disse a ele que consideraria tudo igual se ele me desse a irmã dele. Isso me rendeu mais um soco no braço de Sally. As coisas não correram tão bem para Darla após a eleição. Alguém decidiu acusá-la de bigamia. De qualquer forma, antes que pudessem fazer algo, ela simplesmente desapareceu. Ela era boa nisso. Nunca consegui vê-la, ou conversar com ela. Vendi a caminhonete, e comprei uma casa e uma pequena pedreira de cascalho perto de Huron. Sally e eu nos casamos no Natal, e meus 5 meninos estavam todos lá. Betsy se mudou para a casa móvel, e prometeu cuidar bem dela. O ultrassom disse que teríamos uma menina. Alguém sabe nomes de meninas bons que começam com a letra T? E esse foi o relato do Reddit de hoje. Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos que o OP descobriu sobre a traição da esposa infiel no dia do seu aniversário, e teve que procurar respostas, porque ela simplesmente foi covarde, e fugiu das consequências. Ela se envolveu com um homem casado do seu trabalho, e o deixou no escuro. Quando ele soube o que tinha acontecido, ele quebrou a cara do talarico e acabou preso. Mas não satisfeito, ele saiu da prisão, e quebrou a cara do talarico outra vez. Isso foi até engraçado. Acho que ele agiu bem até aqui, mas depois ele acabou se envolvendo com uma mãe sol, mais um a cometer esse erro, e ela parece ser muito chata e autoritária. Mas fazer o quê? Esse povo adora se dar mal no final dos relatos. Foi um relato interessante. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.